Fala, senhores, bom dia para os irmãos, bom dia para todos. Nesta manhã eu venho trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra hoje é sabadão, dia 13/9, vai dizer assim, Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. E ele deixou a multidão e o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levou-se grande temporal. Vento subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquiete. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois temidos? Ainda não tem fé? E vai dizer o 41, e sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: Mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem aqui de Marcos 4, que a Bíblia vai dizer que os discípulos estão num barco e que Jesus está também com ele no barco. A Bíblia vai relatar que quando os discípulos entram num barco, sobrevém uma grande tempestade. O texto vai dizer que a água já começou a encher o barco e o barco já estava dando sinal que ia naufragar. E os discípulos ficam atormentados, eles ficam com medo de morrer, eles ficam com medo porque uma grande tempestade ali. Nós bem sabemos que a embarcação da época não era uma embarcação segura, nós bem sabemos que a madeira, as coisas eram bem precárias na época. E lá tinha homens que conheciam o mar, que era Pedro, tinha homens que moravam à beira da praia. E então os discípulos vão até Jesus porque eles estão com medo de morrer. E aí, quando eles chamam Jesus, Jesus está dormindo. No meio da tempestade, Jesus está dormindo. E os discípulos vão acordar. E o que a Bíblia diz? Que Jesus, ele levanta, acalma o mar. Aliás, ele levanta, acalma o mar, aquieta o vento e a grande bonança. O interessante dessa passagem é que você vê que Deus mostra para os discípulos naquele exato momento que toda situação que não está na esfera humana, quem controla é Deus. Ali os discípulos não tinham controle de nada da sua vida. Eles estavam repleto pela natureza, repleto pelaquela situação, porque o homem não tem condição de lutar contra forças da natureza. E o que acontece? Saiu da esfera dos discípulos, mas caiu na esfera de Jesus. E ele vai dizer: ainda não tens fé? Jesus falando para ele: ainda não tens fé? Porque sois temido, ainda não tem fé? Jesus chamando a atenção deles, que era para eles ter fé em meio a situações que saíram da mão dos discípulos e chegou à esfera de Deus. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, se você está passando por problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas no casamento, problemas que você vê que você se encontra sem saída. Mas eu quero te dizer que você tem fé em Jesus, você tem fé que Cristo, ele é o seu único sacerdote, que ele entrou no Santo dos Santos uma só vez e pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus,
Diante de qualquer adversidade da sua vida, Jesus tem poder de acalmar a tempestade da sua alma, da sua vida, da sua crise, do seu trabalho, onde você se encontrar. Eu quero que você creia nessa palavra, que você venha depositar a sua esperança em Jesus, porque Ele pode acalmar o vento, a tempestade, e Ele pode trazer grande bonança para a sua vida. Eu quero que você fique com essa palavra, grave essa palavra no teu coração, Marcos 4:35. Essa palavra é uma palavra profética, recebe em nome de Jesus, tá bom?